Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Agora são 15h30, hoje é quarta-feira. Estamos começando a live do isolamento. Aliás, perdão, estamos começando o Momento Bom Samaritano. O problema é a gente já ter trocado a live, como diz o Cadu, trocado a temporada, que a gente se enrola de vez em quando. Como não podia deixar de ser com esse tempo doido, minhas alergias estão todas me perturbando, né? Então meu nariz está coçando, estou tossindo, né? Mas é só alergia, graças a Deus. Né? Então não precisam ficar preocupados, não. Oi, Ângelo! Paz e bem, Ângelo. Fátima, paz e bem, como é que vocês estão? Nós estamos aqui no primeiro instante, no acolhimento. Maria Alice, paz e bem, Maria Alice. Algarte, paz e bem. Ai. Boa tarde, Maria Alice. Meu nariz está uma porcaria hoje. Mas é só isso mesmo. Só o nariz está coçando por conta do tempinho. Oi, Carla. Paz e bem, Carla. Djalma e Doraci, paz e bem. Estamos aí, estamos chegando, o povo está chegando para participar. Hoje a gente tem uma parábola muito complicada hoje, hein? Muito complicada e que permite alguns raciocínios, algumas interpretações muito ruins, né? Oi, Denise, paz e bem. A gente vai ter que trabalhar isso aqui com cuidado, né? Espero que estejam todos bem, né? Aqui deve estar meio estranha a imagem, né? É assim mesmo. Bernardo, a mãe da Cida, levou um tombo e quebrou a cabeça do fêmur. Vai ser operada amanhã. Que coisa chata, pessoal. Cida é uma paroquiana nossa, para quem não conhece, tá? Sabe, Maria Alice, a fratura da cabeça do fêmur é uma coisa que, assim, é uma cirurgia de técnica dominada, né? Normalmente é uma cirurgia muito simples, sem nenhuma grande perturbação, né? E ela provavelmente já vai estar de pé. Se ela operar amanhã, depois de amanhã ela já está de pé, né? Mas a gente fica ansioso, né, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, vamos todos, hoje aí em algum momento, e amanhã em algum momento, fazer uma oração, né, pela mãe da Cida, né, pedir a Deus aí que ajude ela nesse momento, que dê um apoio à família, porque deve ser uma ansiedade danada, né? E com essa situação do Covid, tudo piora, né? Então a gente fica ansioso mesmo, né? É complicado, né? Mas é assim mesmo. Fica tranquila, Maria Alice. Eu vou ver se eu consigo falar com a Cida. Mas é uma cirurgia boba de fazer, tá?
Não tem muita confusão, não. É algo bastante tranquilo, né? Tem um barulho estranho aqui em casa, né? Tenho quase certeza que sei o que é. Eu vou resolver rapidinho e já volto. Só um segundinho, pessoal. Pronto, resolvido, pessoal. O barulho mudou. Ela está no Samok, em Santa Teresa. Eu acho que eu sei onde fica. Eu fico tranquilo porque a cirurgia é muito simples de fazer, não tem muita complicação não, sabe, Maria Alice? É bem tranquila de fazer a cirurgia, não tem porque a gente se preocupar com ela não, tá? Vamos ficar tranquilo, vamos rezar e ela deve... Se ela operar amanhã, depois de amanhã, se bobear, ela já está em casa. É uma cirurgia realmente tranquila. Mesmo ela tendo alguma idade. Aliás, essa cirurgia é muito comum em pessoas com alguma idade. É que nem cirurgia cardíaca. Normalmente, ponte safena a gente faz em alguém que já tem alguma idade. Bom, vamos começar nossa leitura de hoje. Peço novamente a todo mundo que puder, escute aí, que ouvir essa live, reze hoje ou amanhã pela mãe da Cida que vai fazer a cirurgia, tá? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus acrescentou uma parábola, porque estava perto de Jerusalém. Eles pensavam que o reino de Deus ia chegar logo. Então, Jesus disse: um homem nobre partiu para um país distante, a fim de ser coroado rei e depois voltar. Chamou, então, 10 dos seus empregados e entregou 100 moedas de prata a cada um. E disse: procurai negociar até que eu volte. Seus concidadãos, porém, o odiavam e enviaram uma embaixada atrás dele, dizendo: nós não queremos que esse homem reine sobre nós. Mas o homem foi coroado rei e voltou. Mandou chamar os empregados aos quais havia dado dinheiro, a fim de saber quanto cada um havia lucrado. O primeiro chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 10 vezes mais. O homem disse: muito bem, servo bom, como fostes fiel em coisas pequenas, recebe o governo de 10 cidades. O segundo chegou e disse: Senhor, as 100 moedas renderam 5 vezes mais. O homem disse: recebe tu o governo de 5 cidades. Chegou outro empregado e disse: Senhor, aqui estão as tuas 100 moedas que guardei num lenço. Pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebes o que não destes e colhes o que não semeastes. O homem disse: servo mau, eu te julgo pela tua própria boca. Tu sabias que sou um homem severo, que recebo o que não dei e colho o que não semeei. Então, por que tu não depositastes meu dinheiro no banco? Ao chegar, retiraria com juros. Depois disse aos que estavam aí presentes: tirai as 100 moedas dele e dai àqueles que têm 1000. Os presentes disseram: mas, senhor, esse já tem 1000 moedas. Ele respondeu: eu vos digo, todo aquele que já possui será dado mais ainda.
Mas aquele que nada tem será tirado até mesmo o que tem. Quanto a esses inimigos que não queriam que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Palavra da salvação. Bom, enquanto eu estava lendo aqui, Gracinha, minha cunhada, entrou. Oi, Gracinha, paz e bem. André Pombo também também chegou aqui, né? Paz e bem, André. Entendeu? Bom, vamos aqui conversar um pouco sobre esse evangelho, né? Esse evangelho é um evangelho bastante complicado, bastante difícil, né? Ele tem uma outra versão em Lucas, né? A outra versão que ele tem em Lucas, a gente leu outro dia, né? Paz e bem, Gracinha, né? Que é aquele das moedas, que um deles enterra as moedas, né? Algumas coisas a gente tem que prestar atenção nessa leitura, porque ela traz algumas coisas que que a gente tem que tomar cuidado, né? Uma delas é o fato do seguinte: alguns locais vai estar falando Minas, tá? Existia na época de Jesus uma moeda de prata chamada Minas. Então, a tradução para Minas, se vocês encontrarem, é idêntica a essa tradução. Só que está usando a moeda que chama-se Minas, tá? Não tem nada a ver com minério, tá? Aqui a gente também tem que tomar cuidado para a gente não entender essa leitura com uma visão, vamos dizer, mercantilista da coisa, né? E toda vez que alguém quer fazer essa leitura mercantilista, eu lembro às pessoas da parábola do semeador. Você lembra que o semeador jogou a semente, saiu caminhando, jogou a semente, uma parte da semente caiu em terra boa, uns produziu 100, outros produziu 70 e outros produziu 30. Então a gente não deve entender, né, a multiplicação dos frutos ou a multiplicação dessas moedas de prata como uma situação onde você pensa de forma mercantil, de forma financeira, né? Na verdade, aqui, a gente tem que tomar alguns cuidados com essa parábola, né? A parábola, ela tem um sentido figurado e ela não é explicada. Senão seria o que a gente chama de alegoria, né? Quando Jesus explica a parábola, não é parábola, é alegoria. Quando ele não explica, é parábola. Existe o significado aqui que ele não explica. Aqui a gente tem que entender que a grande questão é como você vai viver a sua vida na pastoral. Né? A questão aqui não é se você vai produzir no sentido que a gente tem hoje em dia, que é um sentido de dinheiro, né? Hoje em dia a gente está pensando tanto em dinheiro que quando você se propõe a formar uma pessoa, educar, dar a ela um treinamento especial, as pessoas dizem, investir em fulano. Ou como eu já ouvi, fulano não é bom, não, porque ele não dá, né? Você investe em banco, quem dá retorno é investimento, tá? Ser humano
não é para dar retorno. A gente tem que cuidar do ser humano. É isso. Tá? Esse é o grande entendimento que a gente tem que ter da realidade. Mas, Bernardo, então o que está se falando aqui? E eu já fiz uma análise da outra parábola e nessa eu quero trabalhar uma coisa à parte, né? O primeiro vai lá e investe, o segundo vai lá e investe, e o terceiro? O terceiro vira e fala assim: Senhor, aqui estão tuas 100 moedas, que guardei num lenço, pois eu tinha medo de ti, porque és um homem severo. Recebe o que não destes e colhes o que não semeastes. E o homem fala assim: eu te julgo pela tua própria boca. E eu fiquei pensando, o que isso significa para mim? Né? E uma coisa me chamou muita atenção, e é uma coisa assim que me preocupa hoje em dia. Tá? Por que esse homem não se dedicou à sua atividade? Por que ele não cuidou das suas moedas? Né? Por que ele não progrediu na vida da fé? Porque ele teve medo. Tá? Objetivamente, né, ele estava com medo do Senhor. E como ele estava com medo do Senhor, ele não progrediu na fé. Tá? Porque claramente você vê o seguinte: aqueles que renderam mais, eles progrediram na fé. E aí, sabe, pessoal, quando eu pensei isso, veio uma outra coisa na minha cabeça. Porque toda vez que a gente fala de medo, as pessoas falam assim: ah, é mesmo, não tenhais medo. É verdade. É verdade. Mas eu acho que a gente tem que pensar um pouco como a gente está levando a fé. E, acima de tudo, como a gente está ensinando a fé. Sabe, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente quer ensinar a fé do medo. Né? A gente trabalha o tempo todo a fé baseada no medo. E assim, essa fé baseada no medo, ela virou um dado assim que faz parte da cultura nossa. Não faz isso, porque Deus castiga. Deus está de olho. Né? Aí a gente vai ensinar as pessoas. Né? Olha, fica quieto na missa, senão o Papai do Céu fica bravo, hein? Nota isso? A gente vai ensinar a fé a uma criança. Não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro, não pode aquilo outro. Isso é pecado, isso é pecado, aquilo é pecado. Se tiver muito pecado, você vai para o inferno. Né? Ah, tem que resolver tal problema. Tem que falar com o diácono. Ah, não, tenho medo daquele diácono, ele é muito bravo. Já ouviram isso, não ouviram? Não? Ah, tá, ele é compadre, né? Tem que resolver tal coisa. Fala com o padre. Eu não morro de medo do padre. Sabe, pessoal, a gente tem que pensar que fé é essa que nós estamos trabalhando, que fé é essa que nós estamos vivendo. Que fé é essa que a gente está ensinando. Porque se a fé é do medo, né? A gente tem que viver pelo medo. A Carla está falando alguma coisa. Mas também não podemos esquecer da justiça divina. Estou correta? Carla,
Vamos pensar um pouco, né? Assim, vamos assim, a primeira coisa, né? Assim, aonde na Bíblia fala que Deus é justiça, né? O que é progresso para Deus? O que é lucro para Deus? Boa pergunta, Ângela. Vou tocar nisso. Tá? Pera aí que eu vou chegar lá. Na Bíblia fala que Deus é amor, né? Jesus fala claramente, eu não vim ao mundo para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Entende isso? Sabe, Carla, a gente acredita na justiça divina e não se esquece dela, mas eu acho que a justiça divina é muito mais uma preocupação para aqueles que são como esses que mandaram a embaixada e disseram, nós não te queremos, do que para nós que sinceramente queremos ele como rei. Não rei de coroa, né? Agora, no domingo, nós vamos celebrar Cristo Rei, né? E uma das minhas angústias é o Pantocrator, né? Aquele rei, Jesus sentado no trono, com cetro, uma coroa, tamanho de um bonde, o mundo na mão, né? A gente, quando for domingo, a gente vai discutir um pouco isso, né? Mas sabe, a justiça divina não devia ser preocupação nossa. Justiça divina devia ser preocupação do assassino, né? Do ganancioso, né? Do corrupto, do insensível. Esse que devia se preocupar com a justiça divina. Mas esse não se preocupa. Porque ele não veio para a nossa fé, ele não resolveu seguir Jesus. Então ele não está nem aí. Né? A gente tem que pensar, a gente tem que entender que Jesus, quando a gente convive com Jesus, a gente parte de uma relação diferente. Né? E aqui eu quero trabalhar um pouco a coisa. Oi, Luísa! Paz e bem, Luísa! Sabe, aqui eu quero trabalhar um pouco essa questão que o Ângelo colocou. O que é lucro para Deus? Deus não tem que ganhar nada. Ele já tem tudo. Ele já tem tudo. Deus não precisa de nada. Nada que a gente tenha é algo que Deus não tenha. Mas existe um lucro para ele. Né? Oi, Bomba Paraíba, paz e bem. Qual é o lucro para Deus? É cada vez que uma pessoa que estava perdida vem de volta. Você lembra aquela coisa? Eu perdi uma moeda, aí a pessoa varre a casa inteira, acha uma moeda. Eu perdi uma ovelha, larga as 99 e acha a ovelha de volta. Esse é o grande lucro para Deus. O grande lucro para Deus é quando alguém que está num caminho de destruição resolve fazer o caminho da vida. E observa, a pessoa insistir nisso aqui, porque a gente tem uma mania, novamente, a gente começa para a religião do medo. Fulano tem uma vida toda errada, uma vida cheia de malfeitos, cheio de corrupção, de preconceito, né? Uma pessoa machista, racista, né? Uma pessoa que despreza o pobre, né? Alguns que falam até que pobre tem que morrer, que pobre é vagabundo, essas coisas assim, esse tipo de gente, né? Uma pessoa dessas cai em si e quer voltar para o caminho da vida. Como diz no Didaquê, quer buscar o caminho da vida. Será que essa pessoa vai conseguir mudar de uma hora para outra, da água para o vinho? Não vai, pessoal. Essa pessoa vai ter uma caminhada longa, uma caminhada demorada.
uma caminhada sofrida. E aí, pessoal, a gente novamente não pode ter a religião do medo. Fulano, se você não se acertar, você vai queimar no fogo do inferno. É verdade, é verdade. Se a pessoa não quiser respeitar o ser humano, se a pessoa não quiser dar o devido valor a cada um, se a pessoa não se preocupar mais com a vida do que com dinheiro, ela vai queimar no fogo do inferno. Mas a gente não pode cobrar que uma pessoa ela viva pelo medo. Porque o que aconteceu com esse terceiro aqui, que escondeu tudo. Né? Eu tenho tanto medo da condenação que eu me escondo. Então, o grande lucro é aquele que você traz alguém de volta. É aquele que você pega uma pessoa que estava meio que parada no caminho, que não tinha mais a força necessária para fazer aquela mudança na sua vida e traz ela. Da mesma forma, o que é o progresso para Deus? O progresso para Deus é cada vez que você muda uma visão deturpada. Então, a pessoa tem uma visão deturpada dizendo que tem pessoas de primeira classe e de segunda classe. Né? Não, fulano mora na favela, não presta. Tem gente que fala assim, não tem? Fulano é negro. Ah, não quero nem que o negro me atenda, não gosto dele, ele é sujo. Não tem gente que fala assim? Essas pessoas, elas não estão progredindo. O que vai ser o progresso? Vai ser o dia que elas admitirem, o primeiro progresso, admitirem que estão erradas. Olha, eu não estou certo no que eu estou falando. Isso já é um progresso, porque você já começou a mudar a sua cabeça, você já começou a amolecer o seu coração. Né? Hoje nós estamos à beira do surgimento do encontro, né, do início do encontro, a economia de Francisco, né, que aqui no Brasil nós chamamos de economia de Francisco e Clara. O que é a economia de Francisco? O Papa está reunindo um monte de economistas para discutir a possibilidade de um modelo econômico aonde a gente não centre tudo no lucro, no dinheiro, e passe a pensar também formas de tornar a vida das pessoas melhores. Deslocar um pouco o foco da economia do dinheiro e trazer para a pessoa. Isso é um grande progresso. E eu digo para vocês, só de vocês ouvirem falar sobre ele, só de vocês ouvirem uma ou outra das discussões que vão ter, mesmo que vocês não entendam muita coisa, eu não entendo metade do que eles falam, mas eu vou lá ouvir. Porque isso vai mudar a minha cabeça, isso vai abrir a minha cabeça. Está entendendo? É a mesma coisa, por exemplo, que eu falo quando a gente trabalha com os irmãos privados de liberdade, né? Que são os presos. Né? Eu falo para o pessoal como a minha cabeça mudou depois que eu comecei a ver aquilo. Isso é progresso. Quando você começa a ver, será que esse sistema que a gente está criando realmente beneficia as pessoas? Realmente é um sistema de justiça? Ou nós estamos num sistema de vingança? Porque, vamos falar sério, né? Parece que a gente quer se vingar do preso e não consertá-lo, trazê-lo de volta à sociedade. Esse é o problema. Sabe? Então, pessoal, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa parábola. Porque a gente não pode viver uma religião de medo. A gente tem que fazer uma religião que a gente mostre o seguinte: Jesus te ama, ele veio para te salvar. Para te salvar, que ele passou por tudo isso. E agora ele pede que você continue na salvação. Aí, como é que eu faço isso? Ama o teu próximo. Ah, Bernardo, mas a gente não tem que ensinar o que é errado. Ensina o que é certo.
Nota a diferença? Em vez da gente virar aqui e dizer assim, olha, se você não fizer caridade, você vai queimar no fogo do inferno. Eu posso dizer assim, faça caridade. Deus é tão caridoso com você, te ama tanto, por que você não pode dar um pouco para o teu irmão? Vamos colocar as coisas no sinal do amor e não no sinal do medo. Porque só de vocês hoje se decidirem a trocar essa chave, toda vez que eu for falar de alguma coisa baseada no medo, eu vou arrumar um jeito de falar alguma coisa baseada no amor. Toda vez que eu for falar alguma coisa baseada no poder, eu vou falar alguma coisa baseada no bem-querer. Toda vez que eu quiser me mostrar acima de alguém, eu vou querer mostrar que eu posso, em vez de estar acima de alguém, estar a serviço de alguém. Né? Entendem isso? Um exemplo vale mais que 1000 palavras. É verdade, Ângelo, é verdade. Concordo. Isso também eu acho que é muito importante. Né? Que nós, talvez ainda que a gente não possa, talvez construir uma palavra, né? Às vezes é difícil explicar alguma coisa, mostra um exemplo. Né? Mostra um exemplo do que a gente pode fazer pelo irmão da gente, do que a gente pode fazer. Mostra um exemplo de honestidade, mostra um exemplo de verdade, de retidão. Isso é muito mais importante do que qualquer discurso que vocês façam. Sabe, pessoal, ainda tem muito mais coisa para falar dessa passagem, mas a gente já está fazendo meia hora, na verdade já passou um pouquinho. Então eu vou guardar porque certamente ainda vai aparecer isso mais uma vez. Tá? E aí a gente toca de novo o assunto. Combinado? Então vamos lá, pessoal, vamos começar o progresso na nossa vida e na vida do mundo. Vamos trocar a chave, limar essa religião do medo e mostrar a todos a religião do amor. Vamos? Garanto que no fim vocês vão receber muito mais. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso. Né? Não sei se alguém quer fazer mais algum comentário, alguém quer fazer mais alguma observação. Né? Estou aí à disposição para qualquer opinião. Digam lá. Bom, pelo jeito, vamos nós. Vou deixar aqui amanhã a gente se vê de novo às 15h30, tá? Assim que terminar eu vou colocar essa live no IGTV. Maria Alice e Fátima puseram amém com mãozinha de oração. Maravilha. Tamo junto, pessoal, tá? Volto a pedir, o André também está mandando amém. Volto a pedir para quem não ouviu, a mãe da Cida, uma paroquiana nossa, tomou um tombo, quebrou o fêmur, né, quebrou a cabeça do fêmur, vai operar amanhã. Quem puder fazer uma oração hoje ou amanhã por ela, eu agradeço, tá? Agradeço muito. Né? Amém, fala André Pombo, amém, fala Carla. Maria Alice está batendo palma. Muito obrigado a todos, vamos tocar para frente, eu vou dar minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de João Damasceno, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Quando saírem de casa, usem máscara. Saiam de casa o mínimo possível. Isso vai passar. Até lá, fiquemos protegidos. Tchau, tchau. Até amanhã às 15h30. Abração.